pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco das minhas técnicas de estudo para ajudar vocês aí. A gente está no meio do ano, exatamente, praticamente no meio do ano de 2015, e o pessoal aí do terceiro ano já está se preparando mais ainda para o vestibular. Então eu quero passar algumas dicas que eu desenvolvi no meu terceiro ano e que eu continuo aí agora na faculdade. Então, pessoal, a técnica, o jeito de estudar que eu desenvolvi, na verdade não fui eu que desenvolvi. Foi uma amiga minha do colégio e eu via que ela escrevia um monte, ela era super organizada e eu comecei a prestar mais atenção. O que ela fazia? Ela copiava um monte de coisa na aula em um rascunho ou no caderno mesmo, e isso ajudava ela a estudar. Então, como é que eu aprimorei da minha forma? História sempre foi uma matéria que eu gostei muito, sou apaixonada por história. E assim, só na matéria de história eu tinha uma fixação e eu copiava tudo que o professor falava. Eu odiava faltar aula. A partir da oitava série ou do primeiro ano, eu acho, eu odiava faltar aula. Porque assim, eu não confiava nas anotações das outras pessoas. Então eu sentia que eu tinha que anotar, senão eu ia perder muito a aula. E o que a pessoa anotou, eu anotaria muito mais coisas. Então, o que eu fazia? Eu copiava extremamente tudo que o professor falava, mas eu só fazia assim, história. E daí no terceiro ano eu via minha colega e eu comecei a fazer isso em todas as matérias. O que eu fazia? Eu trouxe aqui algumas coisas que eu uso da faculdade agora. Eu pego um caderno e eu vou anotando tudo. Eu boto a matéria e assim, ó, eu vou anotando tudo que o professor fala. Bem feio assim, bem rápido. Daí, depois eu chego em casa e eu passo meu caderno a limpo, bonitinho, tudo bonitinho. Ó, aqui como eu estou mostrando. Ou eu pegava o livro, enquanto o professor ia explicando, eu complementava com o que estava escrito no livro, ou eu fazia o resumo e daí também eu lia o livro e depois, quando eu ia passar para o caderno, eu juntava tudo. Ou em biologia, por exemplo, que eu anotei o que o professor falou, dei uma lida no livro, mas vi vídeo na internet sobre o assunto, daí eu juntei tudo e passei para o meu caderno. Essa é a forma que eu fazia de estudar, porque eu acho que tem gente que visualmente memoriza melhor, ou ouvindo memoriza melhor. Eu memorizava muito mais escrevendo, então era bom e era prazeroso pra mim passar limpo o caderno, bem bonito. Me incentivava a estudar. E daí quando eu chegava pra prova, assim, eu pegava o meu caderno, que estava com tudo super completo, e eu fazia um resumo de tudo aquilo que eu tinha escrito, com base no que o professor falou, com base de vídeos na internet, com base no livro, com base de tudo isso. E o que eu também odiava? Eu não gostava muito de emprestar os meus resumos e eu também não gostava de pegar o resumo dos outros. Por quê? Porque o que eu tinha escrito, eu tinha resumido do jeito que eu ia entender. E de repente uma outra pessoa não entendesse tanto assim. Já o resumo dos outros era praticamente a mesma coisa. Eu não ia entender, eu não ia me achar. Enfim, era a mesma matéria, mas eu não ia entender nada. Então, eu sempre fui meio chata com essas coisas. Quando eu tava no colégio e até hoje, hoje também na faculdade, eu sou aquele tipo de aluna que senta na frente e que não por ser super CDF, por ser a que tira as melhores notas, mas é que 1, eu sou baixinha, 2, eu uso óculos e 3, eu fico extremamente incomodada de não enxergar o professor enquanto está tendo a aula. Eu gosto de ter isso no meu controle, de ver o professor, de ver o que ele está fazendo. Eu acho que isso me ajuda, e daí eu vendo, eu vou escrevendo, e é isso. E assim, ó, não converse comigo. Assim, ó, principalmente nas aulas de história, se alguém conversasse comigo, eu ia ficar muito brava, porque eu ficava extremamente concentrada no
que o professor estava falando e eu absorvia tudo. Assim, não que eu não copiasse nada que tivesse no quadro. Eu copiava, mas era assim, eu copiava o que o professor falava e o que estava no quadro. E daí quando eu ia passar limpo, eu complementava. Porque muitas vezes os resumos e esquemas que o professor fazia no quadro, principalmente em história, se eu fizesse no meu caderno, depois eu não ia lembrar o que tinha a ver uma coisa com a outra. Então eu precisava anotar tudo tintim por tintim. Na faculdade agora, a gente não usa livro, então eu só passo realmente o que eu anoto. Bom, eu contei um pouco aqui da minha maneira de estudar, espero que ajude vocês que ou estão no colégio, ou já estão na faculdade, ou estão se preparando para o vestibular, Enem, final do terceiro ano, tão esperado final do terceiro ano. Então é isso, curtam o vídeo para ajudar na divulgação e se inscrevam no canal para sempre saber quando tem vídeo antes de eu postar no blog. Beijinhos e até mais!